Muito feliz de estar aqui novamente no canal. Tenho pregado pouco, tenho postado pouco, né? Mas na vida do pregador é assim mesmo, né? Salomão diz que tem tempo de falar e tempo de se calar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo para viver e tempo para morrer. Tudo tem tempo debaixo do sol. Essa é a conclusão que, inspirado por Deus e passado por nós, Moisés nos ensina no livro de Eclesiastes. Um livro que particularmente eu gosto muito. Vou estar aqui pregando sobre Eclesiastes. Quero que você que me acompanha nos canais, não sei se minha voz está ok, fui ali, peguei uma pastilha de eucalipto, melhorar minha voz. Devido aí a voz às vezes tem que estar aquecida, enfim, pessoal, minha voz não deve estar muito legal, mas mesmo assim eu quero gravar. Eu tenho uma mensagem importante para a sua vida. Fique até o final. Fique até o final, você não vai se arrepender. Deus está falando comigo e vai falar com você. A mensagem não é só para você. A mensagem é para mim. A mensagem era para todos que a ouvirem com o coração aberto. Amém? Esse capítulo de Isaías, não preciso enfatizar que Isaías é um dos profetas de referência no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, né? É considerado o profeta dos profetas. Porque passagens maravilhosas, revelações que aconteceram há 700, quase aproximadamente 800 anos quase, da vida então do Messias, e ele já vinha profetizando como outros também já haviam profetizado. Mas Isaías enfoca muito a vinda do Cordeiro, a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Salvador. Isso é muito importante. Eu vou estar lendo todo o capítulo 53, acompanhe comigo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor, que está se referindo a Jesus, né? E todos os profetas, todas aquelas pessoas que deram sua vida pela obra de Deus. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está se referindo a Jesus Cristo como um homem. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Aí ele já está falando naquele momento da cruz, né? Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Está se referindo aos seguidores que o abandonaram, né? Até por medo de serem mortos também. Porque é muito fácil a gente criticar. Mas se você ou eu estivéssemos lá, talvez teríamos feito pior. Muitas pessoas condenam lá o apóstolo Pedro por ter negado Jesus. E se fosse eu ou fosse você? Perante pessoas que queriam matá-lo e a todos que o seguiam. Mas isso já era profetizado. Isso era a vontade de Deus. Que Jesus padecesse, resistisse até o final e fosse vencedor, e ele foi, ele é vencedor. Jesus está vivo, gente. E ele detém todo o poder embaixo dos céus e da terra dado pelo Pai. Amém? Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesse versículo vemos que o sofrimento de Cristo, sendo ele Deus, não vamos esquecer isso, Jesus era 100% homem encarnado e 100% Deus. E ele se submete por amor à humanidade e por amor ao Pai que o enviou. Amém? Até aí eu espero que vocês tenham entendido a missão de Jesus. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Bíblia se refere a nós como ovelhas desgarradas. Eu nunca lidei com ovelha. Já lidei com outro tipo de animais. Por exemplo, com vacas. Já morei em roça. Com cavalo. Com jumento, com burro. Com ovelha eu nunca lidei. Mas é mais ou menos a mesma coisa. O rebanho, quando ele... nós somos muito... essa palavra ovelha, é muito dirigida a nós pela ovelha. Ela precisa sempre de um pastor. Diferente, de repente, de um rebanho de vaca. Que pode ficar até meses sem contato com o ser humano e vai sobreviver. A ovelha já é mais dependente do ser humano, a não ser as ovelhas selvagens, tá, pessoal? Então, assim, essa comparação é que nós dependemos da proteção de Deus, o nosso pastor Jesus. Amém? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A ovelha normalmente é um animal muito calmo, muito tranquilo, não agressivo, O pastor vai lá, pega ela, tira a lã dela, ela não ataca, ela não morde. Então ele está comparando a ovelha aqui, o cordeiro, por isso que ele chama de cordeiro, e como uma ovelha muda. Jesus não ficou berrando, não ficou gritando, não ficou se lamentando. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Amém? Por quanto foi cortado da terra dos viventes. Por quê? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores, Ele morreu inocente para nos salvar. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus, quando faleceu, um homem rico chamado José de Arimateia, ele intervém e pede para retirar o corpo de Jesus e sepultá-lo no local aparentemente nobre. Então, a profecia se cumpriu há 800 anos. E quando você lê o Novo Testamento, você vê a história de José de Arimateia. E isso não é mentira, isso não é ficção, como os ateus querem apregoar. Isso aconteceu, está registrado, é coerente, tem testemunhas, foi escrito.
Amém? Então, você vê a intimidade que o profeta Isaías tinha com Deus. Profecias que se cumpriram 800 anos depois, aproximadamente, tá, pessoal? E puseram a sua sepultura com os ímpios, né? Já li esse versículo, vou pular aqui para o 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Que diz que Deus teve prazer no sofrimento de Jesus. Quem não tem um entendimento espiritual não vai entender que o profeta está humanizando Deus. É lógico que Deus não teve prazer no sofrimento do seu filho. Você tem prazer no sofrimento do seu filho? Não, a não ser que sirva para uma causa muito maior, que era o caso aqui. Amém? Mas Deus não sentiu prazer. Deus sentiu prazer na obediência, mas não no sofrimento de Jesus. Deus não tem prazer em sofrimento de ninguém, nem do ímpio, quanto mais do seu filho. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele se levará sobre si. Então, quando as pessoas apontarem o dedo na sua cara e dizer que você é um pecador, que você é um pecador, que você não pode ser um pastor, que você não pode ser um pregador, que você não pode ser um homem de Deus, então você lê esse versículo para ele. Jesus levou nossos pecados. Não quer dizer que devemos continuar uma vida de pecado. Não, pelo contrário, nós temos que fugir do pecado. Temos que dar bons frutos, senão vamos ser cortados e lançados ao fogo do inferno. Assim como o homem injusto, o homem que não crê em Deus, o homem ateu, o homem satanista, o homem que adora imagem, o homem que não agrada a Deus. Ele vai ser lançado no fogo do inferno. Mas não quer dizer que o homem de Deus ele não peque. Não, você não tem homem na Bíblia. Você pode pegar Moisés, você pode pegar Isaías. Ele tem pecado, ele cometeu pecados, mas não foram pecados para a morte. Um dos pecados mais graves aí que a gente vê sempre, as pessoas comentando, foi o de Davi, e Deus o perdoou. Se Deus perdoar, está perdoado e esquecido. Tem pessoas que gostam de lembrar de Davi só pelo pecado, mas pelas obras, pelas obediências, pelas vitórias que ele conquistou em nome de Deus. Deus, claro, sempre Deus, que trouxe grandes vitórias para o seu povo, que livrou de todos os seus inimigos e que deixou um legado para o seu filho Salomão muito bom. Salomão já não teve não foi constante na sua sabedoria e depois o reino foi dividido. Terminando, versículo 11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá, e viu, e vê, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quem nos justifica? Jesus Cristo, seu sacrifício. Mas ele justifica quando nós temos fé e nós passamos a ser seus seguidores em verdade e em espírito. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto nele não derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Jesus intercede por mim, ele intercede por você e por toda a humanidade que o clamar. Mas esse clamor tem que ser em verdade e em espírito. Não adianta você querer mentir para Deus, que Deus sabe que é mentira. A sua oração, antes de você abrir a boca, Deus já... Se você estiver errado na sua forma de pensar, de agir, de sentir e de buscar Deus, Deus de pronto já rejeitou. E ela não sobe da parede. Mas também o contrário é verdadeiro. Quando a sua oração ela é realmente pautada na fé, independente do seu pecado, a sua oração chega ao trono de Deus, o Pai, e de Deus, o Filho. Amém? E o Filho intercede. Ele tem uma passagem que Jesus fala assim: chegará um tempo que vós sereis amigos do Pai. Vocês também serão filhos. Não haverá necessidade nem da minha intercessão. Mas eu, particularmente, não me sinto digno, nunca vou me sentir digno de nunca clamar o nome de Jesus. Sempre vou clamar o nome de Jesus até o último minuto da minha morte. Até o último minuto da minha morte. Porque Ele é o meu intercessor, Ele veio aqui para isso, Ele não veio aqui à toa. Ele não largou sua divindade lá no céu, se encarnou aqui para sofrer e ver sofrimentos que Ele já via lá do céu, né? Mas no plano espiritual deve ser uma forma diferente, mas numa forma carnal também. Ele experimentou, ele chorou lágrimas de sangue. Ele viu o sofrimento do povo, principalmente as camadas pobres. Jesus não buscou ricos e poderosos. Jesus pegou as pessoas simples do mundo para dar o entendimento da palavra de Deus, para confundir o quê? Os sábios deste século. As chamadas mentes mais brilhantes aí da humanidade, pelos cientistas, não por mim, é loucura para Deus. Paulo falou que a sabedoria do homem para Deus é loucura. E a loucura de Deus perante o homem é sabedoria. Porque Deus é Deus. Deus é superior, Deus é soberano. Deus tem essa mensagem. Resumindo, a mensagem que Deus hoje tem para você é: procure o Filho, procure Jesus Cristo, conheça a história, a vida de Jesus, porque ele, se você não entendeu até agora, procure saber por que Jesus veio à Terra, por que Jesus foi crucificado, porque tem muitas pessoas que não entendem. Se Jesus é Deus, por que ele foi crucificado? Se permitiu ser crucificado. Ninguém gosta de sofrer não, gente. Jesus não era diferente de mim e de você não. Tanto é que ele ora antes um pouco da sua crucificação, já ele sabendo o que ia acontecer com ele. Jesus não foi só crucificado. Jesus foi humilhado. Jesus foi torturado. Cuspiram na cara de Jesus. Jesus criou todas as coisas, está lá no livro de João. Nada foi criado através, se não fosse pelo Verbo. O Verbo é a palavra de Deus, é Jesus. Você compreende isso?
o seu Criador aceitar esse tipo de sofrimento é uma coisa que nós dificilmente conseguimos entender. Nós começamos a entender quando entendemos o amor de Deus. Esse mesmo amor nós temos que passar para o ser humano, para o próximo. É difícil, eu sei. Vivemos num mundo egoísta, vivemos num mundo de competição, de consumo, mas temos que ser seguidores de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Fazer a mesma coisa que Ele fez. Se doar e doar nossas coisas para, sempre que pudermos, ajudar as pessoas. Seja serviço, seja dinheiro, seja uma coisa que você tem em casa sobrando, seja alimento, seja palavra, seja o que for. Quando você se deparar com uma pessoa que precisa, ajude. Nem que seja com 1 quilo de arroz ou feijão. Porque significa muito, porque eu já passei fome. Quem está passando fome, se chega 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, fubá, gente, aquilo ali é uma festa. Tá? Quando a gente está com a barriga cheia, até um pedaço de carne não está bem temperado, não é isso? Mas fica 2 dias sem comer, que você começa a querer comer até barro. Então, gente, mensagem de hoje, você me desculpa, tá? Eu tá falando meio assim, que eu tô com sono, tô com muito sono, mas Deus me incomodou a essa hora de madrugada, não dormi ainda, né? Eu dormi de tarde, para vir trazer essa mensagem. Eu espero que vocês entre no coração de vocês, entre no meu coração, que a palavra de Deus não volta em vão. Jesus está chamando. Jesus vai voltar. Ou você vai se encontrar com Ele. Quando nós morremos, nós vamos nos encontrar com Jesus para prestar contas. E o que será da sua alma, da sua eternidade? Vale a pena ganhar o mundo? Conquistar as coisas desse mundo? Focar só no material? Só no se dar bem? Ou vale a pena a gente obedecer a Deus? Porque está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque Deus sabe o que nós necessitamos e Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Eu tenho aplicado isso na minha vida, eu tenho falado isso aqui e eu confirmo. Se você duvidar, eu te mostro a minha vida há 6 anos atrás, 7 anos atrás e a minha vida agora. No financeiro, no sentimental, na saúde, em tudo. Em tudo. Só pelo fato de eu começar a obedecer a Deus. Tudo isso melhorou na minha vida e vai melhorar na sua. Aprenda, se você não conhece, se você conhece, volta e faz as coisas certas, segundo os mandamentos de Deus. Porque você vai ser um homem próspero, você vai ser uma mulher próspera, você vai ser um jovem próspero. Não corra atrás de profecias, de fábulas, não. O Evangelho é isso aqui. O Evangelho é você compartilhar. O Evangelho é misericórdia. O Evangelho é amor ao próximo. O Evangelho é você pregar Jesus. Não tem mistério. Existem mistérios, claro, que a gente não conhece. Mas não fiquem buscando só isso. Busque primeiro o básico, que é a misericórdia e o amor. E o resto vai aparecer na sua vida. Porque Deus, Ele tem planos, Ele tem sonhos muito maiores e melhores do que aquilo que nós desejamos, pelo poder que Ele opera em nós. Amém? Fiquem na paz. O vídeo fica sempre um pouquinho grande, né? Mas demorei a postar e não tenho pressa de falar de Deus. Aceite Jesus agora. Aceite Jesus agora. Não deixe para amanhã. Amém? Fique na paz. Deus abençoe você e sua casa. E até o próximo vídeo,
se Deus quiser.